Gente, vamos lá, vamos iniciando nosso estudo de hoje. Hoje a gente vai dar continuidade ao roteiro 4, que fala da metodologia para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Na semana passada a gente viu mais ou menos isso e conversou sobre a questão de que a doutrina espírita ela nos traz conceitos que nos apresentam uma visão nova de como entender e estudar o nosso Evangelho, o nosso Senhor Jesus, né? Foi o que a gente viu, aqueles conceitos principais, alguns aspectos que a codificação espírita nos apresenta, e hoje a gente vai ver outros critérios, porque a gente está entrando nesse segundo livro, que é o ensino das parábolas de Jesus. Então, a gente vai estudar as parábolas de Jesus, a visão do Novo Testamento, e é importante, nesses primeiros capítulos, a gente ver os elementos que nos auxiliarão a entender as parábolas do Cristo, os ensinos do Cristo, né? Então, nesse estudo aprofundado, aqui nesses primeiros capítulos, a gente está vendo essa abordagem, os conceitos básicos da doutrina espírita que nos ajudam a entender os conceitos do Evangelho, né? Então, depois é que a gente, a partir do roteiro 5, roteiro 6, a gente vai entrar no módulo 2 do livro 2, que é propriamente os ensinos do Cristo, né? Do Evangelho, com a visão a ótica espírita nessa visão dos ensinos do Evangelho, né? Dentro desses roteiros de critérios de estudo e interpretação do Evangelho. A gente está recebendo dicas para entender os critérios e estudos de interpretação do Evangelho, né? Aí a gente vai... ele cita aqui que são critérios de estudo e interpretação do Evangelho de Jesus. Primeiro, saber retirar o espírito da letra. Ou seja, quando a gente lê um texto, a gente ter a capacidade de interpretar o texto tentando entender o que aquela frase está dizendo. Porque dessa interpretação, muitas discussões e caminhos são derivados. Por exemplo, alguém chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que devo fazer para atingir o reino dos céus? Aí Jesus diz: para atingir o reino dos céus, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. A interpretação dessa informação pode levar a um determinado caminho, a uma determinada percepção daquilo que foi dito, ou com a visão espírita da chave dessa informação, a gente começa a entender aquela afirmativa do mestre de outra forma. Num determinado momento, quando a gente não acreditava em reencarnação, a gente entendia isso, que nascer de novo da água e do Espírito era ser batizado. Como durante muito tempo e até hoje, algumas crenças religiosas fazem o batismo, porque João Batista batizava aqueles que seriam iniciados pelo cristianismo, aquela coisa toda. Então, essa manifestação, nascer de novo para ganhar o reino dos céus, e da água e do Espírito, era batizar com água. Aí isso é uma simbologia para dizer como foi, por exemplo, os judeus que precisavam ser circuncidados, porque lá no Velho Testamento está dizendo que tem que ser pura carne, não sei o que e tal. Então, essas interpretações das Escrituras é que levam a um determinado caminho, uma determinada percepção, que criam determinados dogmas, criam determinadas situações que dizem respeito à religião. Religião é o formalismo para você seguir uma determinada crença. Mas quando a gente tira o espírito da letra, por exemplo, o que Jesus quis dizer, é preciso nascer de novo. Nascer de novo é reencarnação. Mas Jesus não disse isso com todas as letras, deixou para que a gente pudesse interpretar essa informação da melhor maneira possível, né? 2, situar-se na mensagem, no tempo e no espaço. Aquela história. Aquilo, até um pouco a gente estava conversando ontem, acho que foi até Rodrigo que mencionou isso, né? O tempo e o espaço. A época em que Kardec falava, a época que Jesus falava.
a época que Moisés falava. Então, a gente tem que se situar nessa informação no momento em que a gente falava. Porque o que se dizia por parábolas, citando situações corriqueiras do campo, não é mais o que cabe hoje, porque nós não somos mais agricultores. Nós não somos homens simples que vivemos no campo. Até alguns são, mas nós somos da capital. Então, os contextos das informações que Jesus contava eram um contexto de uma mensagem daquele tempo e naquele espaço. Aquele espaço daquelas pessoas simples, humildes, que viviam no campo. Então, ele tinha que dar exemplos daquele mundo que eles conheciam. Né? Então, era um pouco essa metodologia que o Cristo utilizou. Orientar-se por meio de um esquema que considere critérios históricos e geográficos, é um pouco isso que a gente está falando, cargos, funções e ocupações, ou seja, quando Jesus falava para o centurião, quando Jesus falava para o coletor de impostos, quando Jesus falava para o sacerdote, para o levita, né, para o samaritano, a gente tentar entender quem são essas pessoas no contexto da informação, do ensinamento. Jesus falava para os fariseus. Quem são os fariseus? Jesus falava para os saduceus. Ou seja, são situações que Jesus falava para uma determinada classe de pessoas que viviam naquela época. Ah, fulano era um escriba da lei. O que é o escriba da lei? O doutor do templo. O que é o doutor do templo? Nicodemos era um doutor do templo. O que era um doutor do templo? Então, é a gente contextualizar para a gente entender com quem estava se falando, né? Para a gente poder trazer essa informação para a nossa interpretação da melhor forma possível. Circunstâncias e fatos, ou seja, tentar entender o que estava acontecendo ali, o fato, a circunstância. Jesus andava num barco e caminhou com os apóstolos para o meio do mar da Galileia. Por que Jesus se afasta? Qual é o fato? Acalmar uma tempestade, mandar jogar uma rede de peixes. Tudo isso são circunstâncias que Jesus cria para a gente entender o que está acontecendo por trás daquilo ali. Que mensagem precisa ser passada para a gente. E o sentido das palavras. Aquilo que a gente estava falando. Qual é o sentido da palavra nascer de novo? A gente tem que tentar entender com a visão daqueles conceitos que a gente estudou na semana passada e vai montando o Lego, vai montando o quebra-cabeça. Porque a partir do momento que a gente começa a entender os princípios básicos da doutrina dos espíritos, a revelação da doutrina dos espíritos, a informação do Cristo, ela começa a tomar uma outra feição. É por isso que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um novo Evangelho, como a gente já estudou aqui, mas é um Evangelho segundo o Espiritismo. É a interpretação dos fatos do Evangelho, da vida e da obra de Jesus, sob a luz e sob a ótica da doutrina espírita. E a gente tem um grande missionário para nós espíritas, que é um espírito que se debruçou em cima do Evangelho para esmiuçar, para detalhar a informação do Evangelho. Quem é esse? Emmanuel. A gente viu aqui aquela maravilhosa coleção de Emmanuel dos 7 volumes. O Evangelho segundo Emmanuel, o Evangelho de Mateus segundo Emmanuel, o Evangelho de Lucas segundo Emmanuel, o Evangelho de João segundo Emmanuel, o Evangelho de Marcos segundo Emmanuel, as cartas dos apóstolos segundo Emmanuel, as cartas de Paulo segundo Emmanuel e os Atos dos Apóstolos segundo Emmanuel. Então, são os 37 livros, 27 livros do Novo Testamento, digamos assim, compilados nessa coleção de Emmanuel, que a FEB teve esse grande trabalho, esse grandioso trabalho de compilar. Porque na psicografia de Chico Xavier, a gente tinha
450 livros psicografados. Então, por exemplo, uma coleção dessa, como Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e Pão Nosso e Ceifa de Luz, são 5 pequenos volumes, cada um deles com 180 mensagens. Então, aí a gente tem 5 vezes 180, a gente tem 900 mensagens. Então, são 900 estudos de versículos do Evangelho. Então, cada uma dessas mensagens é um versículo do Evangelho, de um desses que a gente falou, que Emmanuel comenta a visão espírita do que é que está sendo dito naquela passagem do Evangelho. Não é? Aquela informação para a gente entender de uma forma melhor. Então, a Federação Espírita Brasileira pegou capítulo 1, versículo 1 de Mateus, capítulo 1, versículo 1, versículo 2 de Mateus, capítulo 1, versículo 3 de Mateus, e saiu vendo aonde Emmanuel comentou aquele versículo. Então, se você pega o Evangelho segundo Emmanuel, nesse primeiro volume da FEB, você vai ver cada versículo, claro que não tem todos, mas a boa parte dos versículos do Novo Testamento estão refletidos ali, ou no Consolador, ou no Pão Nosso, ou em Fonte Viva, ou numa das 50, 60 obras que Emmanuel nos escreveu. Então, é esse espírito que comentou o gabarito do Enem. Então, se o Evangelho é esse caminho, se o Jesus é o caminho, se o Evangelho é essa porta, Emmanuel saiu abrindo cada uma dessas informações. Né? Emmanuel saiu abrindo todas essas informações. E Emmanuel saiu abrindo todas essas informações com esses critérios de estudo e interpretação do Evangelho. Então, hoje nós temos nas nossas mãos essa literatura disponível, esse acervo de informações para a gente estudar e entender o Evangelho. Então, esse aqui é a grande contribuição que esse estudo vai nos trazer, ter a percepção da visão espírita sobre o Evangelho, não é? Porque a gente não está aprendendo a primeira vez o Evangelho. Nós somos espíritos milenares. Por certo, nós não estamos aprendendo, lendo o Evangelho pela primeira vez. Mas com a visão espírita, provavelmente é a nossa primeira encarnação. Que a gente está tendo a chance de ler o Evangelho com óculos, que eu estou até sem o meu, mas com óculos espírita. Essa que é a lente que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar, não é? Então, retirar o espírito da letra, o que é que significa isso? Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar seus mortos. Se a gente olha uma frase dessa, o mestre se refere aos mortos de espírito, que ainda não se desprenderam para o trabalho de conscientização espiritual. Ou seja, quando você lê numa primeira vez, numa primeira passagem, essa frase, a impressão que dá faz, mas puxa vida, como é que Jesus está dizendo para as pessoas deixarem o sepultamento para lá? Numa visão apressada, sem a informação, a gente diz, Jesus, quando chamou as pessoas para segui-lo, aí vamos entender o contexto, o espírito da letra. Jesus estava chamando os discípulos para segui-lo, aí alguém disse, não, Jesus, fulano não vai poder ir, porque ele vai enterrar um parente. Então, o contexto da história é essa. Jesus disse, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, ou sepultar os seus mortos. Quando a gente interpreta numa primeira vez, a gente, puxa vida, Jesus está mandando um parente não ligar para um enterro. O que Jesus quis fazer naquela passagem foi dizer o seguinte, mortos segundo o Espírito. Ou seja, deixai aos mortos. Quem são esses mortos segundo o Espírito? Quem não acredita na vida. Quem não acredita na perspectiva do Espírito. Então, quando a gente diz que vai para um enterro, a gente não vai
para um enterro ver o sepultamento de um corpo. A gente vai para o enterro honrar aquele espírito que viveu na carne. Não chorar o corpo que partiu, mas honrar aquele que se libertou pela oportunidade que ele teve de viver, porque ele não morreu. Então, quando a gente diz que deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, é para quem não acredita ainda na perspectiva da vida eterna do espírito, esse chore, esse fique. Esse é o espírito da letra. O que Jesus quer dizer é isso. Não é que a gente não vá honrar, não é que a gente não vá se dedicar àquele evento, mas é que a gente vai entender que o momento é de honra, o momento é de libertação, o momento é de partir para... É aquela linha de chegada de uma maratona. Não é, Rita? O corredor de uma maratona, quando chega na reta final, é motivo de quê? É motivo de chorar? Não, é motivo de estar alegre, é motivo de estar feliz. Por quê? Porque ele completou a reta final, ele chegou na sua prova. Então, quando a gente vai nesse momento, a gente está feliz, porque a alma conseguiu completar a sua jornada, não é? Então, eu me lembro de uma pergunta que uma vez o repórter fez a um corredor da São Silvestre, que estava lá chegando, aí o repórter, você está feliz? Mas claro que ele está feliz. O cara conseguir concluir uma maratona, não, eu estou triste. Eu estou aqui chateado da vida porque estou triste. Porque quem chega numa maratona não está preocupado em ser primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. O objetivo de quem chega na maratona é chegar, é concluir a maratona. Porque você vence é você mesmo. Então, o objetivo de chegar na completude de uma existência é vencer sobre você mesmo. É ter a consciência de que teve dias que você não tinha vontade de acordar. Que teve dias que você não teve vontade de levantar da cama. Que teve dias que você fazia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Que teve dias que faltou energia até para você ir no banheiro, escovar os dentes. Mas concluir a maratona é dizer, puxa vida, teve esses dias, mas apesar desses dias eu venci. Eu consegui fazer essa curva, eu consegui pegar um atalho e consegui chegar ao meu destino final. Quem não entende essa perspectiva é que é morto segundo a carne. É isso que Jesus quer dizer. O espírito da letra. Então, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos é para as pessoas que ainda não se desprenderam para o trabalho de conscientização espiritual. A vida é a vida do espírito e a vida do espírito é permanente no mundo material ou no mundo espiritual. Essa é que é a perspectiva do que Jesus quis dizer. Essa é a visão espírita para a gente entender essas coisas. Mas isso não quer dizer que a gente não vai honrar os nossos parentes, os nossos entes queridos que partiram pela sepultura. Não, a gente vai homenageá-los. Por quê? Porque eles venceram. Eles chegaram à reta final da completude da sua existência presente. Essa é que é a questão, não é? Situar-se no tempo e no espaço. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão. Perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então, o tempo é você tentar entender o que é que está acontecendo ali. Jericó, um cego, a multidão, Jesus passando. Tem muita informação aí para você assimilar. Identificam-se vários registros capazes de facilitar o raciocínio e o entendimento. Quem são os cegos? Muitas vezes somos nós. É um sentido figurado. Tinha um cego assentado junto do caminho mendigando. Muitas vezes somos nós que estamos sentados à beira do caminho, sentados numa palestra, passando na frente de uma instituição que pode nos ofertar uma informação. E olhe, está passando Jesus, está passando a informação,
Está passando a oportunidade, está passando o momento de você despertar para uma determinada realidade. Então, quando vem uma informação dessa, você pode tentar entender, nesta passagem, no tempo e no espaço, o contexto de uma informação. E disseram-lhe, Jesus o Nazareno está passando. Então, nós estamos nessa encarnação e podemos ter nascido cegos. Não cegos materialmente, mas cegos para enxergar determinadas coisas. Porque hoje ainda tem muita gente cega. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Então, muitas vezes, as pessoas estão vendo a informação. As pessoas estão vendo a mensagem libertadora. As pessoas estão vendo que outros estão seguindo, mas continuam cegos, sentados à beira da estrada. Então, quantos cegos sentados à beira da estrada não tem na humanidade? Diversos. E quantos mensageiros já passaram? Diversos. Mas, mesmo assim, a gente ainda vê muita, e nós mesmos, ainda repetentes, sem seguir esse conselho, sem seguir essa oportunidade. Então, é tempo da gente se levantar, de deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos e de não mais ser cego, de seguir um caminho para poder enxergar a perspectiva da vida abundante que segue, não é? Então, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então, nós estamos tendo tempos de ouvir. Quem é que está passando? É Jesus. Resta-nos segui-lo ou, mais uma vez, a gente deixar a multidão seguindo com o mestre e perdeu a oportunidade. Na próxima volta, a gente vai com o andor, digamos assim, né? Retirar o espírito da letra. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos supercutar seus mortos. Eu voltei, era para ir mais para frente. Critérios históricos e geográficos. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu e passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atoou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. O conhecimento dos fatos históricos e das posições geográficas auxilia a interpretação do Evangelho, favorecendo o entendimento da sua essência espiritual. Então, a gente entender esse contexto. O que era Jerusalém? Jerusalém era o centro religioso, era o templo religioso daquela época. O que era Jericó? Jericó era uma cidade onde as pessoas procuravam diversões, os prazeres mundanos, as cortesãs, eram as coisas do mundo. Isso está simbolizado nessa palavra, nessa passagem. O homem saía de Jerusalém, ou seja, ele saía dos altos valores espirituais do templo e caminhava para Jericó. Ele procurava uma vida à porta larga. Ele saía da porta estreita e caminhava para a porta larga. Esse é o contexto da informação. Um homem caiu nas mãos de salteadores. Quem são salteadores naquela época? Ladrões, assaltantes, que pegaram aquele homem que saía, provavelmente com dinheiro no bolso para gastar, na farra, nas facilidades do mundo, despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Deixaram o cabo lá, arriado na estrada. Essa estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada movimentada, onde passava muita gente para um lado e passava muita gente para o outro. Então, era uma estrada de muito movimento. Então, você entenda que, nesse contexto, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote.
Quem era o sacerdote? O representante da lei divina era um homem que seguia as escrituras. Então, o sacerdote passou, em tese, poderia ajudar aquele homem. Foi o que ele fez? Viu e passou adiante. Então, o sacerdote viu. Ele viu. O homem estava caído ali no chão, ele viu. Mas não fez nada. Veio um levita. Quem era um levita? Eram aqueles que trabalhavam no templo, que ajudavam o sacerdote. O que é que o levita fez? Também viu o homem caído lá no chão, mas passou adiante. Aí veio um samaritano. Quem era o samaritano? Era uma pessoa que era considerada, aquela região, eram consideradas pagãos, eram consideradas que não seguiam as leis, as escrituras, eram pessoas de uma vida inferior, digamos assim. Mas o samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu, e não só viu, moveu-se de compaixão. Ou seja, ele enxergou. Os outros que passaram viram, ele enxergou, né? Aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, cuidou dele, deu o que ele tinha de melhor, azeite e vinho. Ele não tinha mertiolate, não tinha bacetim, a pomada para passar, não tinha, naquela época não tinha. Então ele tinha o que tinha de melhor, unguento, passou azeite e passou vinho nas feridas daquele homem. Colocou-se sobre a montaria e levou a uma hospedaria e tratou dele. Deu alguns dinheiros ao dono da hospedaria e disse que na volta ele pagaria o resto. Ou seja, nessa estrada de Jerusalém para Jericó, passaram centenas, milhares de pessoas. Somente três, pelo que está descrito aqui, viram. Somente três viram. O sacerdote, o levita e o samaritano. Dos três, somente um enxergou. Então, isso é um contexto muito real na nossa vida. Quantas situações hoje na nossa vida, nós que talvez estamos nos esforçando para não sermos os cegos de Jericó, já temos tendo a capacidade de ver. Mas quantos estão enxergando a dor que está do nosso lado? A necessidade que bate à nossa porta? Aquela pessoa que está sensibilizada. Porque a gente olha assim, Bel, você não está bem hoje, o que é que você tem? A gente está vendo, mas a gente precisa enxergar. Enxergar, a gente enxerga com o espírito. Enxergar, a gente enxerga com a vibração. A gente enxerga as pessoas. Mas tem gente que nem enxerga, que é a maioria das pessoas que passaram pela estrada de Jericó. Então, quantas vezes na nossa casa, na nossa família, a gente não enxerga, a gente nem vê o nosso familiar que não está bem. Quanto mais enxergar. É aquela história de passar e não dizer nem bom dia. Faz de conta que não tem ninguém ali. Então você passa, não tem nem ninguém ali. A gente entra no elevador. É interessante isso. Quando a gente chega no elevador e diz assim, bom dia, eu acho que a gente devia mudar a nossa forma de comunicação. Porque às vezes a gente diz assim, bom dia, como vai? Aí as pessoas normalmente dizem, vou bem. Mas ninguém está bem. Porque a gente não diz o que está sentindo. Né? Porque já pensou se a gente perguntasse, bom dia, como vai? A pessoa disse, olha, você está com tempo aí? Porque se a pessoa for falar da sua vida, dos seus problemas, das suas dificuldades, é por isso que quando eu passo por uma pessoa, eu digo, olá. Normalmente eu digo, oi, olá. Não quer, mas é isso que eu estou dizendo, a gente não está querendo saber, é protocolar. É aquela, você vai bem, porque também o outro não quer dizer e você também não quer saber. Então é aquela conversa de... Então aqui, ótimo. Você entra no quarto, você tem que ter aquela leitura do corpo fala. Porque se o paciente não estiver bem, você chegar e falar assim, bom dia, ele olha para a tua cara e fala... Bom dia como? Não, o paciente falava para as enfermeiras. Só se for para você, porque para mim está péssimo. Tipo assim, me perguntar, ele dá bom dia. Né? Tá vendo não? Aí, vezes, minha mãe
está doente, às vezes eu fico assim, preocupado, triste, porque às vezes as pessoas ligam e não querem ouvir que a pessoa está doente, que está sentindo dor, que está mal, que está angustiada. Aí as pessoas, para não ouvirem isso, as pessoas já se adiantam dizendo, você está bem, não é? Você está bem, não é? Você está ótima, não é? Na verdade, isso é um suporte emocional da pessoa que liga, que não quer deixar de ligar para saber se você está bem, e não quer ouvir que você não está bem, porque não quer sofrer. Então, é aquela situação que você tem que entender. Aí minha mãe não quero mais falar. Por causa disso que você está dizendo aí. A pessoa, quando pergunta, você está bem, não é? Não, não estou bem. Estou com dor, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro. Mas você não quer me ouvir, então não me ligue. Porque se a pessoa perguntar se você está bem e você quiser dizer um pouco das suas dores, quando a pessoa termina de falar, você já se sente melhor. Porque você desabafou. É aquela história da máfia do divã. É um filme se eu não me engano, é com Robert De Niro. Que Robert De Niro é um mafioso, mas que contrata um psicólogo. E o psicólogo morre de medo de tratar do chefe da Cosa Nostra, da máfia, mas o cara vai lá. Aí quando o psicólogo, morrendo de medo das coisas que ele vai falar, ele desabafa, fala, e o psicólogo calado. Aí quando termina, o mafioso diz, mas você é muito bom, né? Aí vocês, só deixar eu falar, eu já melhorei, já estou ótimo. Só porque o cara chegou lá e desabafou, você já se sente melhor. Né? Então, muitas vezes na vida da gente é assim. Se você dividir o peso que você chega, você sai de casa com 300 quilos nas costas. Aí você chega assim, aí fala um bocado de coisa para alguém, você pega aquele peso e joga para outra pessoa. Aí outra pessoa chega, sai carregado, como disse no popular. Mas você descarregou. Aquilo ali, né? Mas só esse fato de você estar disponível para ouvir já é muito bom, né? Você liga, não está bem. Porque assim, a gente tem uma afinidade tão grande, quando a gente ouve a voz uma da outra, a gente começa a rir. Só de ouvir a voz da outra. Isso. E aí começa, né? Então, quando a gente não está bem, aí uma liga para a outra. Fala, olha, manda mensagem, preciso falar com você. Quando você não falar, já sei. Né? Aí a gente marca um horário que tá bom para as duas, que a gente já sabe, né? A rotina uma da outra. E aí liga, vamos lá, fala aí o que você tem, aí começa, né? Aí fala, acaba dando risada sua. É assim. Porque você desabafa, né? Você diz o que é que está acontecendo, você diz o que é que está sentindo. E tem gente que só liga para você, só fala com você para falar de coisa boa e ruim, né? Boa e ruim, né? Mas aí, tem gente que é só ruim. Aí quando a pessoa liga, você vai, eita, lá vem. Já. E tem dia que você não está bem, que nem todo dia você está bem. É por isso que a gente, às vezes, costuma criticar artistas, pessoas públicas, porque a pessoa vai andando pela rua. Roberto Carlos vai andando pela rua. Roberto Carlos é muito chato. Eu encontrei ele no restaurante, ele não deu nem boa noite. Poxa vida, Roberto Carlos está de saco cheio, não quer conversar com ninguém, acordou no dia ruim. Mas como ele é uma pessoa pública, ele tem a obrigação de estar sorrindo. É por isso que muitas vezes as pessoas públicas ficam com receio, porque acham que ele tem a obrigação de ser simpático, de andar sorrindo, porque aquilo ali é um personagem. Nem sempre na vida você é o personagem, você é o que você é. Né? Então, às vezes, as pessoas... Você é humano. Tem muita gente que liga para conversar com você, está sempre cheio de problemas. Às vezes são até os mesmos. Você conversa, aconselha. O que é que você fez para mudar isso, né? Nada. Aí a pessoa liga de novo. Aí chega uma hora que a gente também fica sobrecarregado. Aí eu sou uma pessoa que eu digo com sinceridade, nós que eu seja menos caridosa, mas daí eu já não atendo mais. Sem dúvida. Porque senão você vai alimentando. O que é que você mudou, né? Nada. 1 ano, 2 anos. A conversa é a mesma. É a história da cantiga da perua, né? Então, eu acho que a gente também tem que saber educar e aí você não escutar mais essa conversa. Porque a pessoa se alimenta disso, você carrega
Isso. A gente, para ajudar até outros que realmente não necessários. Se alimenta da dor. São pessoas que cativam o sofrimento. De cativar o sofrimento. Eu sou uma coitadinha, eu não sei o quê. Nunca chegou para mim e disse assim, como você falou, você está bem? É. Está precisando de alguma coisa? Não. As pessoas não saem de si para perceber que a dor do outro também existe. Então, são pessoas que muitas vezes são egoístas nas suas dores. Não estou dizendo que é cada um tem o seu momento. Agora é o que você está dizendo, a ajuda vai até um determinado ponto. O outro tem que fazer alguma coisa. Né? E é muito simbólico isso aí, Bel, naquela passagem da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães, o que tendes? É aquela história. A mensagem dessa que tendes. Jesus só multiplica o pão porque você tinha a base. Porque se você não tem nada, ele não multiplicaria o pão. Então, você tem que ter alguma coisa para usar o que você tem e potencializar. Então, se chega alguém com as mãos vazias, meu amigo, me arrume alguma coisa para eu poder fazer alguma coisa por você, né? Mas você não tem nada. Então, você tem um sorriso, você tem uma boa vontade, você tem uma intenção, você tem um propósito. Então, tudo isso, às vezes, o cara está caído na estrada. Como está aqui o homem que descia de Jerusalém para Jericó. Aí você ajuda, mas depois ele levanta e anda. Ele precisa levantar e andar, ele precisa seguir adiante. Então, a gente precisa entender esse contexto das interpretações das passagens evangélicas, né? E ter essa capacidade de seguir adiante, de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Acontece muito assim hoje em dia, a cobrança é assim, foi colocado lá na hospedaria e lá fica. E querendo que o outro sempre quer ser cuidado. Não consegue. Quando tem uma passagem de Nosso Lar, que André Luiz, quando vai procurar um trabalho, Clarencio atende ele junto com outra mulher. Porque ele diz... A outra pessoa está ouvindo. Aí Clarencio vira e diz, não, pode ficar aí que você vai ver a conversa. Aí a mulher chega assim, não, eu queria ajudar meu filho, não sei o quê. Aí Clarencio, tá certo, você quer ajudar. Agora, o que é que você tem na bagagem? Quantos bônus horas você tem? Ou seja, o que foi que você fez pelo próximo? Não, eu não vi. Olha, não dá. Você vá, continue, você não vai estar desamparada. Não vai faltar a ração de alimento, não vai faltar moradia, mas eu não posso te dar mais do que... Porque você não deu nada. O que é que você está contribuindo para a economia mundial? Você está sendo um peso, mas então tudo bem. O que é que você está contribuindo? Aí quando chega André Luiz, não, já entendi, não precisa nem falar. Foi tudo planejado. Né? Então é aquela história. Depois... Quando ele ouve o conselho de Narcisa, vá para as camas retificadoras, não escolha trabalho, bote a mão na charrua, não reclame, faça o que tiver para fazer. Aí você se credencia. Aí ele chega uma vez para Aniceto, aí Aniceto diz, agora entendi, agora não é mais um médico vaidoso, orgulhoso, querendo os mesmos serviços, as mesmas pompas do homem orgulhoso da terra. Aqui é o trabalhador, é o servidor. Então tem serviço, porque quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Né? Então essa é que é a coisa da gente se revestir de entranhas de misericórdia, para a gente estar sempre disponível para estar fazendo as coisas. Então, é entender critérios históricos e geográficos, entender cargos, funções e ocupações. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de 500 debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Na ilustração da mensagem de Jesus, reveste de importância o conhecimento a respeito de cargos, funções e outras ocupações exercidas pelos personagens citados nos textos evangélicos. Centurião, funcionário do Estado, funcionário público, servidor das legiões romanas, era um centurião, era um guarda de Roma. E não era uma pessoa da sociedade, não era um nobre, não era um romano. Então ele mesmo já dizia, não, eu não sou digno
de que você entre na minha morada. Mas mesmo assim ele tinha um criado. Então tem a simbologia disso. Mas a fé deste homem que não era da sociedade foi suficiente. Eu não sou digno de que você entre debaixo do meu telhado, mas basta que digas alguma coisa que o meu criado sarará. Então é a fé daquele homem que Jesus não está para as classes sociais, Jesus está para a humanidade toda, né? Aí a gente tem que entender os contextos daquelas pessoas que estão expressando alguma coisa e alguma informação. Circunstâncias e fatos. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. A leitura desse fato põe em evidência temas gerais, embutidos no ensinamento de Jesus, tais como fé, obediência, trabalho, conhecimento. Ou seja, a elucidação do evangelho aqui nos explica, primeiro, o seguinte: Jesus estava num barco com os apóstolos. Pregou, as pessoas ouviram. Aí, quando acabou de falar, ele disse: vá para longe da praia e lance a rede. Ou seja, ele já mandou o pescador, Pedro era o pescador, Simão Pedro, e ele disse: mestre, eu trabalhei a noite toda, mas como é você que está mandando, eu sou obediente, né? Lançarei as redes. Porque muitas vezes a gente tem a informação e não é obediente. Porque Jesus já nos ensinou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para as vossas almas, pois que suave é meu jugo e leve é meu fardo. Essa passagem de Jesus é o Cristo Consolador. É ele nos chamando: vinde a mim. É aquele amigo que pega o WhatsApp e deixa disponível. Você não está bloqueado no WhatsApp de Jesus. Porque toda vez que você está em dificuldade, que você acorda mal, que você está triste, que você está angustiado, ele já disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ele não disse: olhe, me procure quando você, dia de sábado, me procure dia de domingo, de tal hora até tal hora. Ele disse o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ou seja, é se entregar na mão do Cristo na hora que a gente se sentir necessidade. Porque nessa hora é lançai as vossas redes. Foi a obediência de Simão. É esse momento da gente atender o que o mestre quer de nós, né? Então, Jesus é esse missionário, é esse pastor que cuida de todas as ovelhas, que ele está presente em todas as nossas vidas. Então, a gente tem que entender isso com fé, com obediência, com trabalho e conhecimento. O conhecimento de quê? De que ele é o governador planetário, de que ele pode até não te atender diretamente, mas ele tem prepostos que te atenderão. Então, esse conhecimento vai te fortalecer. Você vai desabafar, vai entregar-se nas mãos dele e vai superar o seu caminho. A gente entendeu as circunstâncias das informações para a gente começar a se fortalecer no Evangelho, né? Aqui é a mesma passagem do Evangelho, só que mais na frente um pouquinho, dizendo o seguinte: à medida que se dedica à aquisição de valores espirituais, mais se acentua a necessidade de colocar-se à disposição do Cristo. Para isso, cabe atender ao seu pedido, afastar-se um pouco da praia, ou seja, das cogitações materiais puramente transitórias. Então, na hora de Jesus lançar aí redes, ele disse: afasta-te da praia. Ou seja, ele fala aqui um pouquinho para a gente sair do turbilhão do momento. Porque muitas vezes a nossa cabeça está tão sobrecarregada, olha aí, tão sobrecarregada de problemas, de dificuldades, de angústias, que a gente está poluído. A gente não consegue transcender.
né? Então, é por isso que muitas vezes a gente chega num templo religioso qualquer, na igreja, na casa espírita, no templo batista, e a gente se sente melhor, a gente se sente confortado. É porque o ambiente espiritual é afastar-se da praia, é afastar-se das coisas materiais. É muito mais difícil você chegar no meio do galo da madrugada e dizer, deixa eu fazer uma prece com você. É difícil. É difícil você fazer uma prece com alguém em plena festividade material, em plena coisa da matéria, da carne. Diferente é você se afastar um pouco da praia. Então, é aquela história. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que baixar a luz, procurar aquele recanto para a gente se fortalecer. É por isso que as nossas caminhadas matinais, no entardecer, no amanhecer, na praia, no campo, fortalece muito mais as nossas preces, as nossas vibrações, porque a gente sai um pouco dessa perturbação espiritual. É um pouco isso que a Terra está fazendo. A Terra está passando por um processo de regeneração. Então, o processo que está sendo feito na Terra é um processo de asepsia. Asepsia do psiquismo da Terra. Então, essas almas que contribuem para adoecer o planeta pelas emanações mentais de guerra, de rancor, de raiva, de cristalizações mentais nas coisas ruins, elas vão sendo extirpadas, vão sendo afastadas. Então, o nosso trabalho nas reuniões mediúnicas, os nossos trabalhos de prece, os nossos trabalhos de estarmos vibrando, orando, e ainda ontem mesmo o Espírito dizia para a gente, orem de manhã, de tarde, de noite e no intervalo. Orar, porque a gente está precisando de oração. Porque não está fácil para ninguém. Não está fácil para quem sofre, não está fácil para quem acompanha o sofrimento, não está fácil para quem ouve, não está fácil para ninguém. A gente está cuidando, às vezes, de um doente, não está fácil para o doente suportar, não está fácil para aquele que ajuda o doente a suportar, não está fácil para aquele que trabalha ajudando o doente que foi contra. Não está fácil para ninguém, porque está todo mundo sofrendo, porque o psiquismo está carregado de muitas dificuldades, de muitas dores. É tempo de aferição de valores. É por isso que a gente precisa orar. É por isso que a gente precisa se afastar da praia. A gente precisa sair do embate político das redes sociais. Porque a gente vai para a rede social, é briga, é azul, é amarelo, é vermelho, é confusão, de manhã, de tarde, de noite. E a gente não para refletir, a gente não para respeitar, a gente não para tolerar. É preciso sair dessa confusão. É preciso sair desse embate. É preciso se afastar da praia para ter fé, para ter obediência e para ouvir o chamamento. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Porque senão a gente não consegue. Porque enquanto a gente está tentando ir aqui, o outro está puxando ali. Bora, bora, bora. É como eu estava dizendo um dia desse, brincando com um grupo de amigos no WhatsApp. Papai, eu não vejo ninguém aqui postando uma foto de uma missa, de uma comunhão. É só foto de bebida, de cachaça, do que o cara está tomando no seu... Papai, bota uma foto de alguém orando. Não tem. Brincadeiras à parte, é um pouco... As pessoas hoje estão buscando essa fuga no material. Mas a gente precisa se fortalecer. Não é que a gente não precise, não é que a gente não conviva, porque a gente está na carne, a gente está no mundo. A gente precisa ainda desse... A gente não pode ser um misantropo de se afastar da sociedade, não é isso. Mas a gente precisa se fortalecer. A gente pode estar convivendo ali, na matéria, sem ser da matéria. Porque é o que dizia Jesus, o desafio é viver no mundo sem ser do mundo. Esse é que é o nosso desafio. Então, a gente precisa entender o sentido das expressões. A gente precisa comungar com o mestre em espírito e em verdade o tempo todo, né? O imperativo existente na frase de Jesus, lançai, indica sua autoridade moral. Já o lançarei, de Pedro, aponta uma possibilidade de algo vir a acontecer. É aquela coisa, vinde a mim. É a autoridade moral do Cristo, vinde a mim. E eu fui.
é feita aquela história que tem outra passagem no livro de Emmanuel, que é sobre a história da gente evocar os santos, os espíritos superiores, né? Mas, por exemplo, se você está aqui evocando, eu queria tanto que Jesus viesse ao meu encontro. Se Jesus vem, aí chega aqui na frente da gente, aqui, aí sobe, aí senta aqui, aí disse, pois não. O que é que vocês querem de mim? Se Jesus chegasse aqui, entrasse por aquela porta ali, subisse, chegasse aqui na frente e dissesse, pois não, o que é que vocês estão precisando de mim? O que é que a gente ia dizer a Jesus? O que é que a gente ia pedir a Jesus? Ia dizer o que a ele? Olha, Jesus, eu queria que... Sim, diga. O que é que está faltando que eu não disse ainda? Qual foi a aula que vocês faltaram? Qual é a informação que está faltando na vida de cada um de vocês? De novo, é aquela história daquela passagem de como é o nome dele? Toda vez eu me lembro, eu quero citar, eu me esqueço do nome do cara, que o nome do cara é meio complicado mesmo. Daquele livro Obreiros da Vida Eterna, que é aquele visitante ilustre, que é um cara de outras esferas espirituais. Daqui a pouco eu me lembro do Asclépios. Asclépios é o nome do cidadão, Asclépios. Se você vir alguém chamado Asclépios, Francisco, tenha certeza que ele é família espírita, viu? Asclépios. Então, Asclépios é o visitante ilustre que está vindo das altas paragens da Terra. E as pessoas pedindo conselhos a Asclépios, como é que faz para enfrentar os desafios do mundo. Então, Asclépios vai tirando do cinturão os pergaminhos em letras douradas com passagens do Evangelho. Ou seja, para toda necessidade dos espíritos da excursão de André Luiz que viriam para a Terra trabalhar, Asclépios citava Evangelho de Mateus, Atos dos Apóstolos. Ou seja, a gente já tem tanta informação, a gente já tem caminho, verdade, vida, a gente tem porta, chave, a gente tem muita informação. Então, é essa história do indicativo, imperativo. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Pedi, batei e abre-se-vos. Pedi, buscai e acharei, né? Quem procura, acha. Né? É aquela história do pedir, buscai, batei. São os imperativos, né? Então, a gente tem todas as oportunidades para seguir. Então, é o que Emmanuel disse. Se Simão Pedro aparecesse na sua frente, ele ia perguntar, pois não, Bel, o que é que você está precisando? Então, ele vai dizer, tá, Bel, eu vou ajudar, mas será que você não já sabe das coisas que tem que fazer, né? Tá, Rita, vamos ajudar, vou caminhar junto contigo, 1000 passos. Não, vou caminhar 2000 passos. Mas você já sabe das coisas que você tem que fazer. Né? Então, é um pouco esse desafio, essa luta. É fácil? Não. É difícil. É trabalhoso. É sobrecarregado. Mas é aquela história. É por isso que a gente precisa orar de manhã, de tarde, de noite e nos intervalos. Porque isso nos fortalece. Não é que a oração vai fazer com que os problemas sumam da sua vida. Não. A gente não quer ajuda de saber. A gente quer a solução. A solução. É assim, que ainda tem que voltar. Melhor ainda. A oração vai te ajudar, vai te fortalecer para poder você se resignar diante dos desafios, entender o contexto e seguir adiante. É inevitável. É inevitável. Então, a gente tem que marchar com ele, né? Então, gente, era um pouco isso. Deu certinho o horário. Era um pouco isso. As coisas que a gente tem que entender, esse contexto do Evangelho, a informação espírita, entender o espírito da letra, o contexto, as profissões, a realidade, para a gente começar a mergulhar nas parábolas do Cristo, nos ensinos de Jesus. Então, Jesus é esse sol radiante que está presente o tempo todo e que eu estava dizendo aqui sábado e disse ontem de noite na reunião, eu estava refletindo que às vezes a gente se sente sobrecarregado porque passa um dia, 2 dias, uma encarnação, servindo ao Cristo de alguma forma. Ou seja, ajudando um familiar, ou ajudando o contexto social,
uma instituição, se dedicando a algum trabalho. Jesus está dedicado à humanidade há 4,6 bilhões de anos. Quando a gente pensa nisso, ele cresce e a gente diminui. Né? Quando a gente tem referência, e a referência passa a ser o Cristo, a gente começa a entender o sacrifício de amor pela humanidade. A começar por cuidar do planeta, preparar a casa. Quando a gente quer receber alguém, a gente arruma a casa, manda pintar, manda ajeitar os móveis, manda encerar, manda fazer uma faxina, prepara tudo para receber uma visita ilustre. E Jesus fez isso com o planeta Terra, né? Ele preparou a nossa casa, ele arrumou a nossa casa, e está diante da humanidade, mandou não sei quantos missionários na frente, mandou um bocado de gente para nos educar, e está aí perseverante, continua o tempo todo. E é como eu estava dizendo agora há pouco, ele não disse hora e dia e local que a gente pudesse procurá-lo. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Sempre. Então, o plantão de Jesus é 7 horas, é 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, o plantão dele é esse aí. Se o governador do nosso lar é governador do nosso lar há 140 anos, em 1950 e pouco, se ele não perdeu o mandato, ele já deve estar lá uns 200 anos. Né? Porque em 1950 e pouco ele era governador do nosso lar há 130, 140 anos, sei lá. O governador do nosso lar. E ele já tem essa dedicação toda. E é o governador do nosso lar, uma colônia espiritual na crosta da terra. Imagina os espíritos que vão, não é? Então, a gente está se habilitando, a gente está se libertando dessas outras dificuldades todas que a gente tem. E é muito gratificante a gente saber que hoje a gente já é melhor do que foi ontem e de que amanhã a gente tem uma perspectiva de ser melhor do que a gente é hoje. Né? Então, é agradecer a Deus, seguir adiante e estar tendo essa oportunidade de hoje ser espírita, de ser cristão novamente, para entender cada vez melhor as informações do Cristo. Né? Então, vamos ficando por aqui.